Boa noite. Vamos nos colocar de joelhos para fazer uma oração? Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, na Tua santa casa de oração. Pedimos a Tua presença, Senhor, em nossos corações, em nossa vida, Pai, para que a Tua vontade seja feita, seja realizada de acordo com o Teu santo propósito em nosso viver, Pai. Estamos aqui diante e de joelhos perante Ti, Senhor, porque não somos dignos de estar de pé perante a Tua presença, Pai. Mas prontos agora a ouvir a Tua palavra. E eu oro ao Senhor humildemente, como Teu servo, pecador e falho que sou, que o Senhor me use mais uma vez, apesar de quem eu sou, para trazer aquilo que vem do Teu trono, Senhor, para nossos corações, para a nossa vida, Pai. Que cada coração, cada ser que está aqui hoje presente, virtualmente ou presencialmente, esteja com o coração, os ouvidos abertos para ouvir somente a Tua voz, Pai. E não somente ouvir, mas colocar em prática e entender os preceitos divinos para a nossa vida como igreja e para fazermos a Tua vontade no tempo que estamos vivendo, como povo profético, nesses últimos dias que vivemos aqui nessa terra, Pai. Esteja conosco, Senhor, neste momento, nós rogamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa noite mais uma vez, meus queridos irmãos que estão aqui presentes e aos nossos irmãos também do outro lado aqui, que estão nos assistindo também, seja neste momento ou seja em outro dia, outro momento, que a paz do Senhor esteja também com você, alcance você onde você estiver. É sempre muito bem-vindo a presença de todos aqui. Não sei se tem alguém, agora pronto, está funcionando. Não sei se tem alguém hoje nos visitando pela primeira vez ou segunda vez aqui. Temos aqui alguém? Muito bem. Está junto aí com o Jonatas, né? São amigos, familiar? Parei? Sobrinha. E qual que é o nome? Seu nome? Acho que daqui eu não consigo ouvir. Mas enfim, depois eu vou cumprimentar você, tá bom? Gente, muito bom receber amigos aí nossos, né? Visitantes. Seja sempre bem-vindo aí à nossa igreja, né? Alguém pode vir pegar o microfone para mim, por gentileza? Aos que também estão em casa, né? Talvez seja a primeira vez que você esteja assistindo o nosso canal. Passou aí no YouTube, né? Viu aí ao vivo e abriu o canal. Seja bem-vindo você também. Nós somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estamos à sua disposição. E agora é um momento muito especial da abertura da Palavra de Deus, do estudo da Palavra. E sempre um privilégio, né? Estar pregando. Mas eu confesso aí que vou ter que renovar meu catálogo de sermões, né? Eu tenho pregado algumas vezes aí. É o primeiro ano de ministério, a gente não tem muitos sermões, né? Igual o pastor André aí tem bastante a rodo, né? Enfim, o sermão de hoje tem como título Pecado, Pecadinho, Pecadão. Alguém aqui já ouviu essa expressão? Pecado, pecadinho, pecadão? Só eu? Tem alguns aí, né? Pecado, pecadinho, pecadão. Pergunto para você, existe isso? Existe pecado, pecadinho, pecadão? Quem acha que sim? Existe pecado, pecadinho, pecadão? Quem acha que não? Não existe esse negócio de pecado leve, pecado grave. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Muito bem. Pelo que eu vi aqui, a maioria entende que não existe esse negócio, né, de pecado, pecadinho, pecadão. Quando a gente fala de pecadinho, né, geralmente vem na nossa mente, uma fofoquinha, né, uma mentirinha, pecadinho, né. Agora, um assassinato, um estupro, alguma coisa, um pecado grave. Só que o nosso discurso, a gente acaba dizendo, né, na verdade para Deus é tudo a mesma coisa, né. Não tem essa de pecado, pecadinho, pecadão, todos nós somos pecadores
e merecemos a graça de Deus, isso está correto. O pecado, ele é em essência, né? Eu já falei isso aqui uma vez. O pecado, ele é em essência a busca daquilo que eu encontro somente em Deus. Isso a gente vê no relato da queda do homem, quando Eva, ela olha para o fruto, né? E ela vê o fruto como sendo agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, bonito, né? E bom. Ela julga o fruto como sendo bom. E interessante é porque, se a gente for parar para pensar, os frutos que Deus concedeu para Eva, será que eram ruins? Será que não eram agradáveis aos olhos? Os frutos que Adão e Eva tinham à disposição, o que vocês acham? Era ruim ou era bom? Era bom. Só que naquele momento ela quis buscar algo diferente, algo que ela já tinha em Deus, já tinha no contexto de obediência. Isso mostra a essência do pecado. O pecado, ele mascara as coisas, né? Ele promete uma coisa para você e entrega outra. Sempre vai ser assim, sempre. Promete uma coisa e vai entregar outra, né? É igual quando a gente vai contratar, talvez, um profissional, né? Prometeu uma coisa, mas entregou outra completamente diferente. O pecado é assim. O pecado, ele é em essência a busca daquilo que eu somente encontro em Deus. É a busca desenfreada e desesperada de encontrar saciar a minha alma, saciar a sede daquilo que na verdade eu encontro em Deus. Por isso que as pessoas, elas vão de um pecado para outro, de um vício para outro, e de mentira em mentira, tentando buscar a felicidade, quando na verdade elas somente podem buscar em Deus. O pecado, ele é uma condição humana de alienação de Deus, né? Perceba, o pecado é uma condição humana. E nós pecamos porque somos pecadores, não o contrário, né? Algumas pessoas acham que a gente é pecador porque a gente peca, né? Mas na verdade é o contrário. O pecado, ele é uma condição natural humana, né? Nossa natureza é pecaminosa. E esse princípio, ele se manifesta então exteriormente, né? Através dos atos pecaminosos que nós cometemos todo santo dia. Cristo declara que de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Marcos 7, 21 e 22. Bom, dada essa introdução, eu queria responder para você essa pergunta. Existe pecado, pecadinho e pecadão? Existem graus de pecado? E eu quero trazer para vocês quatro níveis, quatro categorias que a gente pode responder essa pergunta, né? 4 categorias aí de pecado. Existem graus de pecado? Primeiro lugar, quanto à natureza. Quanto à natureza, existe grau de pecado? Isaías 59, verso 2 diz assim: foram suas maldades que o separaram de Deus, por causa de seus pecados ele se afastou. Essa natureza do pecado, como eu falei, é o afastamento de Deus, a separação de Deus. O pecado, ele separa nós de Deus. Tiago 2, verso 10 e 11, como está ali também na tela: pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo, mesmo que não cometa adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. O pecado é a transgressão, o quê? Da lei. Portanto, não há nada em relação à natureza do pecado que haja graus. Porque todo pecado, seja uma fofoca, seja uma mentira, ou seja um assassinato, ele em natureza é igual, não há graus. Ele em natureza é a mesma coisa. Seja um pecado X, pecado Y, todos eles vão causar um afastamento de Deus. Portanto, a base de todo pecado é isso: a independência de Deus, a alienação de Deus, afastamento de Deus. Então, em termos de natureza, repito, não há que se falar em pecado, pecadinho e pecadão. Embora a essência de todos os pecados seja sempre a mesma, existem algumas realidades que nos impedem de aceitar a teoria de que todos os pecados são iguais aos olhos de Deus. Todo pecado ofende, certo? Todo pecado ofende a Deus. Porém, há alguns pecados que são mais repulsivos a Deus.
A tolerância divina para alguns pecados é menor. Não podemos afirmar que o pecado de alguém que teve apenas um desejo pecaminoso, ao olhar, né, talvez alguma coisa que você desejou, né, e por causa do desejo ali, só no olhar, você pecou, né? A gente não pode afirmar que esse pecado seja tão ofensivo a Deus como o pecado premeditado por Davi, quando ele então adulterou Betseba e depois assassinou. Gênesis 18, Gênesis 13, 18, 20, desculpe, diz assim: portanto o Senhor disse a Abraão, ouvi grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente o quê? Que diz aí? Extremamente grave. Ou seja, há um pecado que é grave e extremamente grave? Há diferença? Conseguimos ver aqui a diferença. Deus ele falou que o pecado de Sodoma é extremamente grave, que nos mostra aqui algum grau, não é? Segundo, existem graus de pecado quanto à culpabilidade, ou seja, o nível de entendimento do pecador. Aqui em Atos 17, verso 30 diz: no passado Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. Quando eu cometo um pecado na ignorância, alguns aqui já cometeram pecado na ignorância, por exemplo, agora ao trabalhar no sábado sem saber que isso era pecado? Sim? Esse pecado teve culpa? Teve culpa sim ou não? Todo pecado tem culpa. Só que Deus não leva em consideração os tempos de ignorância. Ele não imputa a você a culpa desse pecado, porque você não tinha o entendimento. Você não tinha o entendimento do pecado. Houve culpa pelo pecado, porém Deus não levou em conta. Veja aqui em 1 Timóteo 1, 13. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, diz Paulo, que me considerou digno de confiança, me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ele era tudo isso aí. Contudo, o que aconteceu? Recebi misericórdia, porque agia por o quê? Ignorância e incredulidade. Ou seja, não levamos a culpa pelo pecado inconsciente. Agora, nós vemos aqui que há um certo grau, uma diferença do pecado quanto à culpabilidade. Você não pode, Deus ele não vai levar em conta o pecado, a culpa de alguém que estava inconsciente pelo pecado e alguém que estava consciente. São coisas diferentes, Deus vai tratar de formas diferentes. Terceiro, existem graus de pecado quanto às consequências, o nível de desdobramento do pecado. E a gente pode dividir em 3 subtópicos aqui. Primeiro, o número de pessoas envolvidas. Se envolve uma pessoa só ou envolve mais pessoas. Nós vemos aqui uma diferença de graus também de pecado em relação a esse ponto. Mateus 5, 28 diz: eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se eu olho para uma mulher e cobiço ela, eu cometo pecado, sim ou não? E quantas pessoas estão envolvidas? Quantas? Está acontecendo onde? Aqui na mente, não é? Agora, no caso de Moisés, por exemplo, Moisés e o seu povo, né, que estavam no deserto, e eles cometeram vários tipos de pecado. Moisés agora, ele fala o seguinte para o povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Bom, se por um lado o pecado que acontece na mente envolve só uma pessoa, esse caso aqui de Moisés envolveu várias pessoas, um povo, uma multidão. Então houve mais consequências do desdobramento desse pecado, ele envolveu mais pessoas, isso traz mais gravidade para o pecado. Outro texto aqui de Daniel 9, orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor, és Deus grande,
e temível. Nós pecamos e fizemos o mal, fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Um pecado coletivo, uma gravidade maior. Outro subtópico, nível de publicidade. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Então, nível de publicidade, privado ou público. Se aquele pecado, ele foi privado, ele tem uma gravidade. Se ele tem uma publicidade maior, se foi em público, tem uma outra gravidade, outros desdobramentos, outras consequências que aquele pecado ele pode ocasionar. E, por último, extensão do dano causado. Se esse pecado ele teve uma extensão longa, ou grande ou pequena, né, do dano. Todo pecado ele traz dano, né? Mas tem alguns pecados que causam mais danos do que outros, não é verdade? Tem pecados que causam dano para uma pessoa, outros pecados causam dano para duas, outros para uma multidão de pessoas. Aqui em Êxodo 22, verso 4, tem um exemplo aqui interessante. Olha o que diz a Bíblia. Se alguém roubar um boi, um jumento ou uma ovelha, e o animal for encontrado vivo, em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Ou seja, aqui quando a gente fala de extensão do dano causado, a gente calcula pelo dano se ele é reparável ou irreparável. Alguns pecados são reparáveis, como por exemplo esse aqui. Se o camarada roubava um boi, um jumento, uma ovelha, e ele foi encontrado vivo, o ladrão ia lá e pagava o dobro do valor do animal roubado. Dava para reparar. Agora, pergunto para você, Zaqueu também, né? Zaqueu ele roubou e deu 4 vezes mais, conseguiu reparar o dano. Agora pergunto para você, o pecado de Davi com Betseba e a morte de Urias, deu para reparar? Portanto, eu posso igualar o pecado de alguém que rouba um animal com o pecado de Davi? Dá para igualar? Difícil, né? Não dá para reparar. Diz aqui Natã para Davi, né? Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Olha só a expressão, né? Você assassinou Urias com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família. Olha só a consequência do pecado de Davi. Danos irreparáveis, consequências que passaram, né, de gerações a gerações. Quarto e último. Existem graus de pecado quanto ao propósito do pecador. E quando eu falo isso, estou falando de pecado intencional, o pecado da mão, o quê? Mão levantada. Aqui em Atos 5, é uma história conhecida, Ananias e Safira, né? Um casal que vendeu a propriedade e ao invés de dar aí todo o dinheiro da propriedade, eles pegaram uma parte, aí deram outra para os apóstolos, né? É o que diz aqui, Atos 5, 1 a 3. Havia, porém, um homem chamado Ananias, vendeu uma propriedade, levou apenas parte do dinheiro dos apóstolos, e com a aprovação da esposa, olha só o que diz a Bíblia. O que a esposa fez? Com a aprovação dela, com o consentimento, ela estava em acordo com o pecado. Foi um pecado premeditado, um pecado intencional, um pecado que ela planejou, teve todo o processo de consideração do pecado, pensar no pecado, considerar, planejar e agir. Um pecado intencional. Meus amigos, será que eu estou falando aqui para alguém aqui que está fazendo o mesmo que Ananias e Safira, que está de acordo com o pecado, o seu próprio pecado, o pecado do cônjuge, né? Que está pecando com Deus, não um pecado voluntário ali que você desliza, né? Mas um pecado premeditado, um pecado planejado. Você sabe que é pecado, sabe que é errado, sabe que aquilo vai ter consequências, sabe que aquilo ofende a Deus, sabe que aquilo desagrada a Deus. Mas com a mão levantada você diz, não, eu sou o Senhor da minha vida, eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Pecado da mão levantada. Esse é um pecado
tremendamente grave para Deus. Um pecado intencional, um pecado de rebeldia. Então, com a aprovação da esposa, Safira ali, Ananias, né? Mentiram. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? E o pecado intencional nada mais é do que isso. É quando Satanás ele tem espaço no seu coração e ele enche o teu coração de maldade, de rebeldia, de orgulho. Você deixa chegar a esse ponto e aí o pecado para você já não é mais, já fica cauterizado o seu coração, já não é mais repulsível para você. Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Meus amigos, vocês sabem, o resultado dessa história foi trágico. Naquele mesmo dia, naquela mesma hora, a sentença já foi dada ao casal. Falando do Espírito Santo, Mateus 12, 31. Por isso lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Agora pergunto, pastor, como que eu sei que eu não estou pecando contra o Espírito Santo? Será que eu estou pecando, pastor, contra o Espírito Santo? Algumas pessoas, ao ler esse texto, pensam assim: poxa vida, e agora? Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Não vou ter mais perdão, não vou ter mais salvação? Está tudo acabado para mim? A blasfêmia contra o Espírito Santo é nada mais do que está escrito, né? Em 1 João 3, diz assim, ó: quem vive no pecado, transgride o quê? Transgride a lei de Deus. A lei de Deus é o que revela o pecado. Não é verdade? A lei, ela revela para nós o que é o pecado. Eu não ia saber que aqui na avenida eu não posso aí andar 70 por hora, 80 por hora, se não houvesse a lei, né? Claro que com bom senso eu vou andar mais devagarzinho. Mas a lei nos mostra a transgressão, ela nos mostra o que é correto e mostra onde a gente está errado. Então, todo pecado é transgressão da lei, é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados e nele não há pecado. Isso é Jesus, né? Jesus, Ele veio para tirar nossos pecados. Quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem Ele é. Quem continua a pecar não conhece a Jesus. E todo aquele que diz que conhece Jesus e não guarda a lei, esse está mentindo. Não entende quem Ele é. Mas quando continua a pecar, diz o apóstolo João, mostra que pertence a quem? Esse pecado aqui é um pecado de deslize ali, que uma hora para outra a gente, poxa, pequei ali. Que tipo de pecado é esse aqui, que João está trazendo? Continua o quê? A pecar, e de novo, e de novo, e de novo. E o coração fica cada vez mais cauterizado para o pecado, e o pecado acaba sendo algo rotineiro e normal. Continua a pecar, um pecado voluntário. E todo aquele que peca dessa forma mostra a quem pertence. E ao diabo. Pois o diabo peca desde quando? Desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para quê? Para destruir as obras do diabo. Agora a pergunta, né, pastor, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer com o meu pecado? Eu estou falando aqui para todos os pecadores, né? Há alguém que não peca aqui? Há alguém que não peca? Ninguém. Todos nós. Não há nenhum dia, eu falo isso sempre, né? Não há nenhum dia sequer que a gente não troca os pés pelas mãos. É a nossa natureza, é algo tão enraizado no nosso coração. E todo dia a gente faz nossas lambanças, as nossas coisas do nosso jeito, buscando fazer da nossa vontade.
nutrindo um bocado de vontadezinhas, colocando o Senhor no banco do carona e fazendo da forma como a gente quer fazer. Portanto, se eu estou falando aqui para algum pecador, eu quero trazer para você uma solução. O que fazer com o meu pecado, né? O que fazer com o meu pecado, pastor? Primeiro, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E Jesus, ele garantiu na cruz o cancelamento, a substituição, a expiação pelos nossos pecados. Agora, eu queria entrar um pouquinho nessa parte de arrependimento. A gente fala muito de arrependimento, mas geralmente a gente não sabe o que é realmente arrependimento. Arrependimento, ele vai além de parar de pecar. Eu me arrependi, e a gente pensa que quando a gente se arrependeu agora tem que parar de pecar, né? Ele vai além disso. Mateus aqui no capítulo 3, verso 8, diz assim, produzi, pois, o quê? Frutos dignos de arrependimento. O que isso significa, meus amigos? Frutos dignos de arrependimento. Então, vamos supor aqui, eu sou pecador, miserável, e eu minto todos os dias. Mentira. Aí o Evangelho, ele chega até mim, e o Evangelho de Cristo, ele constrange, o amor de Cristo me constrange, agora o apelo que vem a mim é de arrependimento dos meus pecados. Eu agora paro de fazer os meus pecados. Só que a Bíblia está dizendo assim, o arrependimento verdadeiro, ele tem frutos. O arrependimento verdadeiro, ele produz frutos. Tem pessoas que para encobertar, para poder resolver a situação dos pecados, faz o quê? Começa a fazer boas coisas. Vou começar a ir na igreja, vou começar a devolver o dízimo, vou guardar o sábado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e daí meu pecado vai ficar bem escondidinho lá e não tem problema. Olha quanta coisa estou fazendo aqui, meu pecado deixa ali, deixa no lugar dele. E a gente não quer largar o pecado e começa a encobrir o pecado, a superar e compensar o pecado com as boas obras, como se as nossas boas obras fossem capazes de apagar esse pecado. Só que aqui a Bíblia está dizendo o seguinte: quando eu me arrependo dos meus pecados, o resultado desse arrependimento são as boas obras, não o contrário. Eu não sou perdoado pelas minhas boas obras, eu sou perdoado e em resposta a isso, os frutos aparecem. Então, se eu estou mentindo, me arrependo, eu não simplesmente paro de pecar, mas eu começo agora a falar a verdade. Eu mentia, e agora o fruto é o contrário da mentira, é falar a verdade. Não é assim? Eu xingo as pessoas, xingo, calunio as pessoas, sou irado, bravo, me arrependo, e agora eu começo o quê? A tratar bem as pessoas, a amar as pessoas, a acolher as pessoas. Esses são os frutos do arrependimento. Isso mostra que teu arrependimento foi verdadeiro. Eu matava, agora me arrependi, vou começar a dar vida às pessoas. Minha vida vai transbordar a vida a outros. Esse é o verdadeiro arrependimento. Ou seja, quando você se arrepende e simplesmente para de pecar, sem deixar que os frutos, desse arrependimento eles possam florescer no seu coração e na sua vida, não é verdadeiro arrependimento. As obras confirmam o meu arrependimento. E a segunda coisa, depois do arrependimento, é confissão. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meu querido, será que eu estou falando para alguém aqui que sabe que está pecando, que sabe que está em pecado, sabe daquele pecado ali que não está no térreo ali, não está no térreo da tua vida, mas está lá no subsolo, lá profundo, enraizado, mas está tão acariciado ali que você não tem nem coragem de confessar. Meu amigo, se você não se arrepender e não confessar o teu pecado, o pecado não confessado é o pecado não perdoado.
E o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, as obras do pecado. Você vai ser destruído? Você quer ser destruído? Deus, em seu amor e em sua ira, que é um reflexo do seu amor, Ele não pode aceitar o pecado. Ah, pastor, meu pecado é grave demais. Eu fui longe demais. Pastor, meu pecado, você não tem ideia do que eu fiz. Eu queria contar uma história para você da Bíblia, rapidinho. Está em 2 Crônicas 33. 2 Crônicas 33 relata a história do rei Manassés. O rei Manassés é o rei de Jerusalém. Ele tinha 12 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 55 anos. E eu vou falar de 7 coisas que ele fez. Só 7 coisas. Primeiro, quando ele virou rei, ele reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Reconstruiu os santuários idólatras. Segundo, construiu altares para Baal. Terceiro, se curvou diante de todos os astros do céu e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor. Sacrificou os seus filhos no fogo, no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia. E consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Rei de Jerusalém, rei de Israel. E depois de tudo isso, ainda apesar de tudo isso, o Senhor falou a Manassés e a seu povo, avisou, deu todos os avisos para ele, mas Manassés e o povo ignoraram os avisos de Deus. E aí a história ela se repete várias vezes na Bíblia. Quando isso acontece, quando a quebra da aliança, Deus permite então que um exército venha para sitiar a cidade. E é isso que aconteceu. O exército da Assíria invadiu a cidade, prendeu Manassés. E Manassés, diz a Bíblia que em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante do Deus de seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu sua súplica, atendeu seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Pergunto para você, há alguém aqui que tenha cometido um pecado tão grave quanto esse? Há alguém aqui que tenha cometido pecados tão graves quanto os de Manassés? Veja, ele não simplesmente pecou para si, o pecado dele é gravíssimo porque é um pecado intencional, é um pecado que envolveu o povo de Israel, é um pecado que teve seus desdobramentos, é um pecado irreparável porque ele matou seus filhos, entregou seus filhos a sacrifício, um pecado público, não é acidental, era intencional, um pecado gravíssimo. E mesmo assim, o que Deus fez? Ele se arrependeu, confessou a Deus, Deus fez o quê? Deus lhe perdoou. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Será que alguém aqui tem um pecado tão grave quanto esse? E se tivesse, será que Deus não seria capaz ainda de perdoar o seu pecado? Se houve perdão a Manassés, meus irmãos, há perdão para você e para mim hoje também. Você diz amém? Se houve perdão para ele, há perdão para mim e para você. Porém, eu digo que no inferno, presta atenção no que eu vou falar agora, no inferno haverá pessoas pagando preço por pecados menores do que esse, simplesmente porque não fizeram duas coisas: não se arrependeram e não confessaram. No inferno haverão pessoas pagando preço por pecados menores, simplesmente porque não se arrependeram. Simplesmente porque quiseram viver a vida do jeito que eles quiseram. Será que você vai ser um deles? Será que eu vou ser um deles? Tem uma história
muito interessante que o meu pai, ele conta. Quando ele era pequeno, 7, 8 anos de idade, ele tem uma paixão desde criança. A paixão dele é pescar. E naquela época ele não tinha vara, não tinha muitas ferramentas para ele pescar, né? E ele tinha uma linha com anzol, como vocês estão vendo ali na tela, e um estilingue. Alguém já brincou de estilingue aqui? Alguns tiveram infância, né? Os mais novos talvez não sabem o que é isso. E meu pai, ele tinha um problema. Porque ele só tinha a linha e a força do seu braço. Ele não podia jogar muito longe, né? O anzol ali no tanque. Ou no lago. Não ia muito longe. Só que ele tinha um estilingue. Aí ele pensou, combinação perfeita agora, né? Tem um estilingue e um anzol. É a combinação perfeita, é isso, irmãos, ou não? Pegou o anzol aqui, ó. Colocou no estilingue. Onde foi parar o anzol? Dedão aqui, ó. E o anzol, ele tem uma... O anzol, ele tem uma pontinha ali que, quanto mais você tenta tirar, o anzol, mais ele fisga no dedo, mais ele fisga na carne, né? Quanto mais meu pai ele tentava tirar, quanto mais meu pai tentava resolver a situação ali com o anzol, mais ele chorava, mais fisgava no dedo ali, porque ele tem essa voltinha contra fluxo, né? Imagina uma criança. Então ele foi na casa do meu avô. O avô dele. Meu bisavô, que faleceu há 3 anos atrás. Vô, olha aqui. O sangue jorrando, né? Meu avô simplesmente pegou um alicate, cortou de um lado, passou por, não sei explicar, mas ele passou por todo o dedo, e tirou do outro lado o anzol com facilidade. O anzol para o peixe, ele é muito atrativo, né? Quando a gente vai pescar, tem todos os tipos de isca, de peixes menores, atrativos para o peixe vir pescar e buscar, né? Quando o peixe ele vai e abocanha, no mesmo instante ele percebe que fez algo muito grave para a vida dele. E meu pai ali no primeiro momento, ele achou que conseguiria resolver a situação por ele mesmo. E ele focado ali no anzol, tentando tirar, e quanto mais tentava resolver, mais fisgava, mais doía. E é exatamente isso que a gente faz todos os dias. E é exatamente isso que Adão e Eva fizeram, tentaram resolver a situação, cozeram folhas de figueira sobre si, colocaram cintas. Tentaram resolver, tentaram acobertar, tentaram se esconder, tentaram fazer de tudo para resolver. E aí, até que Deus, ele andando na viração do dia, no pôr do sol, porque ele não é pego de surpresa, Deus, ele não é pego de saia justa com o nosso pecado. Deus não se surpreende com o nosso pecado. Não é pego de saia justa, ele é Deus. Continua sendo Deus, enquanto a gente muda todos os dias, Deus é o mesmo, Ele não muda. E Deus, Ele então pergunta: onde estás? Para Adão e Eva. E logo depois Ele faz o primeiro sacrifício, garantindo a Adão e Eva então o acobertamento dos seus pecados, colocando sobre eles a vestimenta de pele, que representa a justiça de Jesus, o caráter dele, da vida imaculada que Ele teve, da vida santa que Ele teve, colocada sobre o pecador e garantindo a ele a salvação, garantindo que ele no banco do céu seja declarado justo, mesmo não sendo justo. Mas se nós tão somente tirarmos o foco do pecado e focarmos naquele que pode resolver,
aí Deus ele pode fazer a transformação. Enquanto a gente estiver ali, tentando resolver, tentando tirar, tira o foco disso. Foco em Deus. Foco em Deus. Filho pródigo, no seu lamaçal do pecado, no meio dos porcos, no chiqueiro, a Bíblia fala, ou melhor, Jesus, ele fala que em certo momento, o filho pródigo, ele caiu em si, e ele pensou assim, eu vou ter ele com meu pai, porque de fato, quem está no lamaçal do pecado, está fora de si, precisa cair em si. Se você está no lamaçal do pecado, em pecado intencional contra Deus, você está fora de si, fora de si, precisa cair em si. E aquele jovem caiu em si. Vou voltar para casa do meu pai. E o pai tinha todas as razões, todos os motivos para não aceitá-lo. Todas as razões. E nós damos razões demais para Deus não nos amar, né? Temos dado razões demais para Deus para nos rejeitar. E o filho pródigo, ele entra na entrada principal ali da casa, da fazenda. E a Bíblia conta que quando o pai, avistando ele de longe, o filho, todo sujo, fedendo, com as roupas rasgadas, o pai então, ele avista de longe, e juntamente também todas as outras pessoas que ali viviam. E o pecado do filho pródigo foi um pecado grave. Ele pediu a herança para o pai em vida, ou seja, pai, eu quero que você morra, é isso que ele estava dizendo. Um pecado grave para aquela época. Ninguém desrespeitava o pai, ninguém desrespeitava a figura principal ali, que era a figura sacerdotal. O filho pródigo estava prestes a ser apedrejado, provavelmente, pelas pessoas que estavam ao redor, porque ninguém aceitaria que ele fizesse isso com o pai. E agora quando ele chega, os olhos estão fitos ali, naquele moribundo, pecador, as mãos prontas ali para apedrejar aquele jovem. Só que o pai, ele avista de longe, ele sai correndo. A Bíblia diz que ele sai correndo em direção ao jovem por um motivo. É a saudade? Será que é a saudade? Eu diria que é mais que isso. Quando o pai ele corre e o senhor de cabelos brancos ele não corre, correr é para escravo, é para jovem. Já viu alguém importante correndo? Quando ele corre em direção ao filho, os olhos estavam fitos para o jovem moribundo, agora se voltam para ele mesmo, para o pai. E a vergonha que agora era do filho, é a vergonha do pai. Como se ele imputasse o pecado do filho para ele, a vergonha sobre ele. E agora o filho já não é mais moribundo, mas agora é colocado à mesa do pai, porque ele simplesmente se arrependeu e voltou para a casa do pai. Exatamente isso que Jesus fez por cada um de nós. Tomou sobre si os nossos pecados, a nossa vergonha, a vergonha que pertencia a nós. A vergonha que pertencia a nós, Ele tomou sobre si, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Ah, amigo, seu pecado é grave demais, ou seu pecado não tem mais saída, tua vida não tem mais saída? Romanos 55, versos 6 e 7, é um verso para você. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é o quê? Rico em quê? Rico em perdoar. Generoso em perdoar. Onde abundou o pecado, superabundou
a graça. E agora, neste momento, eu queria convidar o Maurício. Nós aqui vamos ouvir uma mensagem que tem como... Eu vou tocar, eu não vou cantar. O Maurício vai cantar. E essa mensagem, ela fala o seguinte: é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador. É feliz todo aquele que se arrepende e confessa seus pecados, esse prosperará. E agora, não há nenhuma condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus e que humildemente confessaram seus pecados a Deus. Enquanto a música é tocada, o convite que eu faço para você neste momento é que você, em silêncio com Deus, confesse cada pecado que você tenha. Cada pecado. Desde os mais difíceis, desde os mais escondidos, até aqueles que você pensa que não tem importância. Do mais leve ao mais grave. É hora de confessar. Talvez esse momento aqui tenha que ser estendido para hoje à noite, em casa, sozinho, pedindo a Deus que relembre os pecados que ainda precisam ser confessados. Mas este momento que Deus está estendendo para você agora, tem que ser agora, para você alinhar a tua vida com Deus e para ter uma vida nova daqui para frente. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber
somos teus juntos. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Ó Senhor, por favor, se propício a nós, Pai. Tantos pecados, Pai, que carregamos no nosso coração e nossa vida. Pecados que trazem vergonha e ofendem ao Senhor. Ah, Senhor, hoje, muitas vezes no dia a gente vence o nosso eu, mas no dia seguinte nossa natureza, ela volta com toda a energia, todo o vigor, Pai. Ah, como somos miseráveis, Pai. Mas, Senhor, se essa graça que nos alcançou nessa noite é a mesma graça que traz o perdão e a graça que traz força para viver uma nova vida, Pai. E que cada um de nós aqui neste momento, ao sairmos deste lugar, ou a desligarmos aqui, a irmos nas nossas casas, ou a irmos para a cama ao dormir, ao deitar, temos a plena certeza, Senhor, de que todos os pecados foram jogados nas profundezas do mar, Senhor, se tão somente nós confessarmos. E a Ti nós confessamos, Senhor, aqueles pecados que, Pai, são difíceis. Aqueles pecados que a gente quer nutrir. Mas nós, neste momento, decidimos quem é o nosso Senhor. E essa decisão, Pai, nós tomamos hoje. E selamos o Senhor na nossa vida com o Senhor para viver a eternidade, num lugar onde não tem mais pecado, nem as consequências dele, Senhor. A nossa oração, humildemente, e rogamos, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Pai.